A história começa 100 anos no passado, quando os céus foram invadidos pelo rei demônio e seu exército. O guardião dos deuses se levantou contra eles, esmagando o exército sozinho. No entanto, havia um traidor entre os deuses e o guardião foi morto, fazendo com que sua alma fosse dividida em 72 fragmentos espalhados pelo reino humano. Com a derrota do guardião, o exército demoníaco inundou os céus e os deuses tentaram lutar da melhor forma possível. Os deuses foram sobrecarregados, mas como último recurso, usaram sua energia restante para selar os demônios. Sem os deuses vigiando o mundo, o caos começou a se espalhar. A única maneira de restaurar a ordem é coletando os 72 pedaços da alma do guardião e usando sua energia para libertar os deuses. No presente, o mundo está em caos e vemos dois irmãos, Yoon e Shin, se abrigando em uma casa. O chão treme e a casa começa a desmoronar, então Yan coloca seu irmão em uma cesta e eles conseguem sair a tempo. Enquanto isso, o pai deles, Gon, luta contra um enorme demônio, mas ele tem dificuldades e é jogado contra uma coluna. Os irmãos chegam querendo ajudar o pai, mas o demônio os ataca subitamente. O pai consegue bloquear o ataque, atordoando o demônio e jogando os meninos em uma das colunas para segurança. Enquanto bloqueia o ataque do demônio, Gon transforma sua arma em um bastão de 3 seções e o envolve na mão do demônio. Ele atinge o demônio no rosto e procede a estrangulá-lo com sua arma, mas o demônio quebra as correntes e o arremessa no ar. Gon chuta as 3 seções de seu bastão ao redor do demônio e ativa sua habilidade que prende o demônio. Enquanto ele está imobilizado, Gon manipula as colunas ao redor para formar uma mão e prender o demônio, mas sabe que isso não o segurará por muito tempo, então foge com os meninos. Eles chegam a uma caverna onde encontram uma área coberta de vinhas. Gon usa uma habilidade para abrir os portões celestiais do palácio, fazendo as vinhas recuarem e revelando 2 espadas em pedestais. Eles puxam as espadas simultaneamente, fazendo os pedestais desaparecerem enquanto um container dourado emerge diante deles. Gon entrega-o a Yin, dizendo para ele dar ao seu irmão quando ele crescer. O pai entrega-lhe a outra espada, dizendo que as 2 espadas foram passadas pelos caçadores de demônios. Yoon não acha que é digno de empunhá-las, mas seu pai diz que ele tem praticado desde menino, então acredita nele. O chão treme e eles percebem que o demônio deve ter se libertado. Eles chegam a uma ponte de pedra em uma sala cheia de lava, e Gon explica que era uma sala espiritual usada por caçadores de demônios do passado. O demônio subitamente quebra o teto e Gon é pego, mas usa uma habilidade que faz partes das paredes colidirem com o demônio. Ele consegue se libertar e usa outra habilidade para prender o demônio em uma prisão esférica que cai na lava, cobrindo a área com fumaça. Parece que eles finalmente venceram, mas um sino toca de repente e Gon é esfaqueado por trás por uma mulher séria. Os meninos começam a chorar, mas como último recurso, ele decide enviá-los embora, ativando sua habilidade final. A mulher tenta persegui-los, atravessando a barreira e arranhando o rosto de Yan, mas os meninos desaparecem de repente enquanto são transportados. 10 anos depois, Yoon cresceu e Shin se veste como um monstro lagarto gigante. Vemos um homem acompanhado por um caçador de demônios entrando em um prédio. O caçador de demônios detecta a presença de um demônio, alegando que pode sentir o demônio lagarto milenar, e diz ao homem para esperar do lado de fora. O homem foge enquanto o caçador de demônios invoca sua arma. Ele encanta suas contas e as joga ao redor da sala, atingindo o demônio lagarto. Ele segue com outro ataque, cortando a cabeça do demônio, mas o homem entra em pânico, perguntando ao lagarto por que ele estragou tudo. Yin aparece atrás dele, nocauteando-o, e ele acorda amarrado a uma coluna, perguntando aos irmãos quem são eles. Yoon ameaça e o homem admite que é na verdade um caçador de demônios falso que tem trabalhado com o demônio para enganar as pessoas e roubar seu dinheiro. Ele se aliou a um demônio fraco que assombrava prédios e então fingia caçá-lo, dividindo os lucros. Shen se pergunta como as pessoas são facilmente enganadas e o homem diz que é tudo graças ao seu rosto bonito, que faz as pessoas confiarem nele, dizendo que o rosto de Yan nunca convenceria as pessoas de que ele é um caçador de demônios porque ele parece um bandido. Isso irrita Yan, então eles o deixam amarrado e vestido com a fantasia de lagarto. Depois disso, Shen passa por sua cerimônia de maioridade, já que agora tem 14 anos. Yoon realiza o ritual, fazendo Shen ser cercado por luz e talismãs ao seu redor. A luz desaparece e Yin lhe diz que ele agora é um caçador de demônios oficial. Shin questiona se está pronto, mas Yoon diz para ele acreditar em si mesmo e mostra o container dourado deixado por seu pai. Shen o abre e encontra uma pequena vara de ferro.
Ele se pergunta para que serve e Yin só se lembra de como seu pai disse que era seu destino. Shen guarda-o com carinho, pois é um presente de seu pai, e ele o usa como um colar. Nesse momento, um velho corre até eles, pedindo para salvarem a cidade porque há uma névoa que faz as pessoas desaparecerem. Ele oferece dinheiro, mas Yin acha que pode ser outro golpe, então está mais interessado em continuar a cerimônia de maioridade de Shan, pronto para mostrar a ele um bom momento. Eles esbarram no velho, que deixa cair sua bolsa, revelando um sino dourado, e Yoon se lembra da mulher que matou seu pai. Então, eles decidem investigar a cidade, que está completamente cercada por mitos. Enquanto caminhavam pela cidade, Shen desaparece de repente e vê um demônio gato que fala com ele. Ele pergunta sobre a origem do sino, mas o gato começa a atacá-lo. Yoon desvia dos ataques e o demônio gato ataca-o por trás. Ele usa a névoa para desaparecer e reaparecer, conseguindo atingi-lo por trás. Yoon gira, criando um redemoinho que dissipa a névoa ao seu redor, e o demônio é derrubado no chão. A demônio implora para não ser morta, alegando que fará qualquer coisa por ele. Yin pergunta sobre o sino, e a garota alega que apenas o encontrou, mas não sabe de onde veio. E então manda ela deixar a cidade. Agradecida por sua misericórdia, ela subitamente ataca, mas Yin está preparado, usando sua técnica de contra-ataque, derrotando-a facilmente. Enquanto ela desaparece, avisa Yang que seu irmão vai vingar-se matando Shin. Enquanto isso, Shen é atacado por outro demônio gato que o menospreza por ser uma criança. Mas Shin afirma que não é mais uma criança enquanto se prepara para lutar. Yoon observa à distância, chamando-o de prova final. O demônio gato lança seus ataques em Shen, que habilmente os evita enquanto se aproxima do demônio. O demônio agarra seu bastão, mas Shen consegue superá-lo e até desferir um golpe nele. Isso deixa o demônio furioso, então ele começa a lutar seriamente, usando sua velocidade para atacar Shen antes que ele possa reagir. Ele quebra a arma de Shin e Yan pensa em ajudá-lo, mas seu colar começa a brilhar, transformando-se em uma arma. Shin a joga no demônio, lançando-o longe e liberando uma poderosa onda de energia que pode ser sentida a quilômetros de distância. A energia até alcança a mulher demônio, que percebe que ele finalmente despertou. A arma atravessa o peito do demônio, mas ele ainda está vivo, surpreso ao ver o bastão dourado em seu peito. Ele percebe que Shin não está mais consciente, então tenta puxar o bastão, mas Yoon chega perguntando sobre o sino enquanto ameaça matá-lo. O sino toca e o demônio fica hipnotizado, revelando que uma mulher chamada Samir deu a eles, sabendo que os irmãos apareceriam se ele tocasse. Yoon pergunta sobre Samir, mas o demônio diz que não é da sua conta, enquanto começa a repetir sua missão de matar os caçadores de demônios e roubar o fragmento da alma. O sino começa a girar descontroladamente e entra na boca do demônio, fazendo-o explodir. A explosão é vista por duas pessoas que parecem ser de uma civilização mais avançada, que se dirigem para o teletransportador para investigar. Shen acorda e Yin lhe diz que fez um bom trabalho. Ele recupera o bastão dourado, que volta à sua forma minúscula. O Du da civilização avançada chega, dizendo que o bastão não pertence a eles. Eles escaneiam o artefato, confirmando que é o seu alvo, chamando-o de bastão de Shenshen. A dupla se aproxima dos irmãos, mas Yi não está em condições de lutar, pois sofreu alguns ferimentos internos na explosão. Shin tenta falar com eles, mas a garota lhe diz para entregar o bastão. Yoon tenta detê-los, mas é facilmente derrotado. A garota ameaça matá-los, mas eles ainda se recusam a entregar o bastão, chamando-a de cabeça de porco por causa de sua máscara. A garota fica furiosa, mas seu companheiro a impede, dizendo que não tem más intenções. Ele usa sua tecnologia para curar os ferimentos de Yin, surpreendendo-o ao perceber que até seus ferimentos internos desapareceram. Yin pergunta por que eles querem o artefato, e a garota afirma que o bastão sempre pertenceu a eles. Aprendemos que o bastão foi uma vez usado pelo guardião, o guerreiro mais forte entre os deuses. Eles se apresentam como os enviados do clã das fadas, Sorro e Choi. Ela remove sua máscara, e os irmãos acham ela bonita. Sorro explica como o bastão foi perdido após a morte do guardião, há 100 anos. Ele revela que o objetivo deles é encontrar os 72 fragmentos de sua alma para quebrar o selo no espaço onde os deuses estão presos. Ele diz que o bastão é a chave para encontrar os fragmentos da alma, pois tem a capacidade de sentir os traços de Deus. Yoon acha que é uma pista para encontrar o demônio que matou seu pai, então não quer desistir do bastão.
Ele pergunta como podem ter certeza de que o artefato é realmente o bastão de Shenshen, e Sorro fala sobre como ele produziu ondas de energia quando foi despertado, que se espalharam pelos 6 reinos. Sorro avisa que os demônios também devem ter sentido isso. Ele explica que o rei demônio Mara e seu exército também foram selados junto com os deuses, então ele acredita que os demônios também farão um movimento para libertá-lo. Yoon não confia neles, mas ela diz que, se não libertarem os deuses, o mundo continuará em caos, e se os demônios quebrarem o selo primeiro, o mundo também estará condenado. Shin decide confiar neles e entrega o bastão, e Yin apoia a decisão do irmão, pensando que isso manterá Shen longe do perigo. Ao saírem, ela pensa que estão tentando enganá-la com um falso, já que ele se transformou em ferro, mas quando Shin o recupera, ele se torna dourado novamente. Shu fica confuso com o que está acontecendo, e Sorro revela que apenas um coração puro pode despertá-lo e reconheceu Shin como seu novo dono. Eles não têm escolha a não ser levá-los junto, e os irmãos concordam em ir, pensando que deve ser o destino. Eles reivindicam a recompensa do velho e olham para o bastão, que aponta na direção do próximo fragmento. Sorro convoca um navio, e todos embarcam para começar a jornada. Eles viajam pelo deserto e veem uma estranha mulher chamada Ying que desmaia no chão. O navio a detecta e executa uma manobra evasiva de emergência, fazendo o navio voar para o lado. Ela se pergunta o que está acontecendo, e o navio informa sobre a mulher detectada. Yoon olha ao redor, vendo uma mulher no meio do deserto, e corre para ajudá-la. Ela desmaia em seus braços, e ele vê uma mulher em seu corpo. Ele a carrega de volta ao navio, mas ela o impede, dizendo para não deixar um estranho entrar. Shu acha a situação estranha, enquanto Yan pensa que ela está apenas com ciúmes da figura dela, então começam a discutir. Ying consegue entrar no navio, e Sorro pergunta como ela se feriu. Ying diz que encontrou um grupo de bandidos que tentaram matá-la, mas ela conseguiu escapar. Ela pede que a levem de volta ao desfiladeiro negro porque tem medo de encontrar os bandidos novamente. Yoon diz que eles também estão indo para o desfiladeiro negro para encontrar fragmentos, então ele acha que o destino deve tê-los unido. Ying fica curiosa sobre os fragmentos, e Shen mostra o bastão, dizendo que ele detectou um fragmento no desfiladeiro negro, o que deixa Shu irritado porque estão contando tudo a ela e pede para guardar o bastão. Sorro sugere seguir para o desfiladeiro negro no dia seguinte, e ele sai da sala com Shu. Enquanto os irmãos dormem, Ying usa seu anel para criar uma teia e tenta pegar o bastão de Shin, mas Shen move a mão, impedindo que a teia alcance o bastão. A porta se abre repentinamente, então Ying volta para a cama, e Sorro aparece depois de tomar banho, mas percebe que está no quarto errado e sai. No dia seguinte, Yoon começa a procurar Ying, e Sorro diz que ela parece já ter partido. Shin percebe que o bastão sumiu, deixando Shu chateado, mas Sorro permanece calmo. Em um flashback, vemos Ying em uma caverna cercada por um grupo de bandidos, e sua irmã Mai foi capturada por eles. O líder dos bandidos a reconhece como a melhor ladra do mundo, então ordena que ela roube o bastão de Shenshen. Ying conhece o artefato, mas acha que é apenas uma lenda, pois as pessoas têm tentado encontrá-lo por 100 anos, mas nenhuma teve sucesso. O chefe diz que é real, alegando que ninguém conseguiu encontrá-lo porque estava adormecido, mas agora despertou. Ele mostra um fragmento da alma do guardião, afirmando que tem o poder de destruir todo o vale. Ele o ativa, fazendo o chão tremer enquanto pedras começam a voar em direção ao teto. Ele afirma que será capaz de controlar os demônios se tiver o bastão, pois é a arma divina mais poderosa, e a avisa para não ir contra ele. Ele promete deixá-los ir se ela conseguir o bastão, mas Maya lembra de seu juramento de nunca mais roubar, sabendo que ela sofrerá se quebrá-lo. Ying ameaça os bandidos para não machucarem sua irmã, e o chefe promete que nada acontecerá a ela se tiver sucesso. De volta ao presente, Yin vai salvar sua irmã enquanto repreende os irmãos por salvar a garota e perder o bastão. Sorro os leva a um determinado local, sabendo que encontrarão Ying na área. Ele lhes diz que estão indo para a caverna da teia de aranha, mostrando a entrada e informando que o caminho interno é complicado, sendo fácil se perder. Sorro mostra seu dispositivo apontando para o sinal do bastão, e Yoon está determinado a recuperá-lo. Na caverna, Ying retorna ao líder dos bandidos, entregando-lhe o bastão para salvar sua irmã. Ele devolve Mai a ela, que se culpa pela situação por ter ido ao vale sozinha. Mas Ying está apenas feliz por ela estar bem, e elas começam a se afastar, mas o bandido bloqueia o caminho, e o chefe diz que preparou algo divertido para elas. Yin o chama de sem vergonha, atirando teia com um anel,
envolvendo as pernas do chefe, derrubando-o e recuperando o bastão. Outro bandido avança contra ela, então ela tenta usar o bastão para assustar o homem, mas nada acontece. Ing usa seu anel para cegá-lo e eles começam a fugir enquanto os dois homens os perseguem, mas Mai tropeça de repente e pede para Ing deixá-la para trás enquanto os bandidos se aproximam. No entanto, Ing não a abandona, invocando uma enorme teia para prendê-los. O chefe dos bandidos corta a teia e tenta atacá-las, mas acaba atingindo o chão, separando as irmãs. Mai tenta chutar o bandido magro, mas ele facilmente segura sua perna enquanto Ing desvia do ataque do chefe. O bandido magro tenta apunhalá-la por trás, mas ela usa sua teia para prender sua mão contra a parede. O chefe faz outro ataque, mas Ing pula tentando atingi-lo com sua teia. No entanto, ele invoca rochas do chão, que a atingem e a derrubam. Mai verifica se ela está bem e Ing diz para ela apenas correr, mas o outro bandido consegue se libertar e as prende em uma barreira. Enquanto isso, Sorro diz que será difícil localizar o bastão com precisão dentro da caverna, então Yan sugere se dividirem e leva Shen com ele. Eles correm pela caverna e Shin acha que estão indo na direção errada, mas Yoon fala sobre a sensação única de Ing. Eles veem as irmãs presas em uma barreira. Mai implora para o chefe não machucar Ing, dizendo que fará qualquer coisa, e ele diz que ela será bem tratada se comportar-se. O bandido remove a barreira e o chefe lentamente se aproxima delas, mas Ing o ataca com seu anel, arranhando seu rosto. O chefe fica furioso e invoca espinhos de rocha para atacá-la, mas Mai se coloca no caminho, feliz por poder proteger sua irmã, mas desmaia. Yoon fica furioso e avança com suas espadas, mas o chefe bloqueia seu ataque. Shin tenta emboscar o outro bandido com uma pedra, mas o bandido desvia e o chuta para longe. De repente, ocorre uma explosão que cria uma abertura na caverna e eles são acompanhados por Shu e Sorro. Shu dispara seu canhão em Ing, mas Yin bloqueia o disparo, desviando-o para o teto. Os irmãos tentam impedir Shu de atirar novamente, dizendo que ela deveria mirar nos bandidos. Eles veem uma barreira cercando os bandidos e percebem que estão usando o poder do fragmento da alma, dizendo que o absorveram em seus corpos. Shu quer destruí-los, mas Yin se coloca no caminho, dizendo às irmãs para correrem. O chefe aplaude suas mãos, fazendo com que seus homens apareçam e ordena que ataquem. Os bandidos avançam, mas Sorro usa sua magia de tornado e os expulsa. O líder dos bandidos tenta matar Shin, mas Yin se coloca em seu caminho, dizendo para Shen correr com as irmãs. Shu estende garras de seu canhão e empurra o chefe para trás. Sorro usa magia para criar uma nuvem de trovão e o bandido magro tenta criar uma barreira, mas Shu golpeia enquanto Sorro invoca um raio que eletrocuta o chefe. Os irmãos ajudam as duas garotas a fugirem e Ing pede desculpas por mentir para eles, mas Shin diz que não é culpa dela, sabendo que ela fez isso por sua irmã. O chefe dos bandidos se levanta novamente, atacando com os punhos, enquanto Sorro salta para trás, usando um feitiço de fogo no chefe, mas ele cria um escudo de rocha, refletindo as chamas de volta para Sorro. Shu vem ao seu resgate, enfrentando o chefe e os dois são empurrados para trás. O chefe começa a usar o poder do fragmento da alma, que é revelado ser apenas uma pequena porção do poder do fragmento, mas ainda é uma ameaça para eles. O chefe lança rochas contra eles, enquanto Sorro cria um escudo de água, mas não é forte o suficiente, então eles saltam para longe enquanto Shu dispara seu canhão. O chefe usa uma rocha para fazer o projétil explodir no ar, mas ele se divide em projéteis menores, causando uma explosão ao redor do chefe. Ele usa uma carapaça de rocha para se defender e começa a pensar que é invencível, mas não percebe que está em pé na água. Sorro usa seu raio na água, eletrocutando-o enquanto Shu dispara seu canhão, derrotando o chefe. Eles recuperam o fragmento da alma de seu corpo e escapam da caverna antes que ela desmorone. Enquanto isso, vemos os irmãos com as duas garotas, mas o bandido magro de repente se lança contra eles. Shin o derruba, mas o bandido imediatamente se levanta, querendo atacar Shen. Yan interfere, o bandido desvia do ataque e contra-ataca com um chute, empurrando-o para trás. Tentáculos aparecem atrás do bandido, atacando Yoon enquanto eles trocam golpes. O bandido salta, lançando seus tentáculos novamente, e Yoon mal consegue desviar dos ataques. Yoon está em desvantagem, então Shen agarra o bandido enquanto Yan avança em sua direção, mas o bandido prende Yoon em uma barreira enquanto chuta Shen para longe. Yoon tenta cortar a barreira, mas o bandido usa magia de petrificação nele, lentamente transformando-o em pedra. Shen bate na barreira até seu punho começar a sangrar,
mas não faz nada, e o bandido o empurra para o lado. Shin começa a chorar, pensando que é inútil, mas naquele momento o bastão começa a brilhar e Shen o agarra, transformando-o em sua forma verdadeira. Ele o usa para quebrar a barreira e reverter o feitiço de petrificação. O bandido o chuta, agarrando o bastão dourado, mas ele imediatamente se transforma em um pequeno bastão de ferro. Ele tenta transformá-lo de volta no bastão dourado, mas seu braço é cortado, pois a petrificação de Yan foi completamente dissipada. Eles começam a trocar golpes, mas o bandido percebe que a velocidade de Yan está melhorando, lembrando-o de um certo guerreiro. Yoon consegue acertar um golpe no bandido, fazendo-o cair de joelhos, mas o bandido sabe que os caçadores de demônios não podem matar humanos. Yoon diz que ele não merece ser humano, mas o bandido ri, dizendo que Yoon lembra o caçador de lâminas gêmeas, pensando que Yoon deve ser seu descendente. Ele diz que, há mais de uma dúzia de anos, foi ordenado por seu mestre a encontrar o caçador de lâminas gêmeas e acabaram lutando. Yoon quer saber mais sobre o caçador, mas o bandido de repente ouve o som de um sino e acaba morrendo, liberando o fragmento da alma de seu corpo. De volta ao navio, Sorro tenta curar Mai com sua magia, mas seus ferimentos são muito graves. Ing pensa que ela vai morrer, mas Sorro sugere sacrificar seu corpo para selar sua alma, de modo que, quando os deuses forem libertados, ela possa ser ressuscitada em outro corpo. Ing aceita a ideia e Sorro sela a alma de sua irmã em um anel, fazendo-a sentir como se sua irmã ainda estivesse com ela. Enquanto isso, Shen se pergunta por que foi escolhido, vendo a si mesmo como incompetente porque não conseguiu salvar ninguém, mas Yoon lembra de como ele o salvou dos bandidos, dizendo que ele tem potencial. Yoon diz que Mai ainda pode ser salva se conseguirem coletar todos os fragmentos e libertar os deuses, então diz a ele para não perder a esperança. Eles retornam ao navio e os fragmentos são absorvidos pelo bastão. Ing pede para se juntar a eles na busca, querendo fazer o que puder por sua irmã. Yoon fica feliz em tê-la na equipe. Enquanto continuam sua jornada para salvar o mundo, eles chegam a uma cidade industrial. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!